Olá, camarada, é isso mesmo. O PIG voltou e agora ele volta na sua versão 3.0. E para você que está chegando nessa história agora, é importante a gente dizer que o PIG agora ele volta na sua versão 3.0. Lá na sua origem, né, ou a gente pode chamar assim da sua primeira versão, a versão 1.0 do Partido da Imprensa Golpista, é isso mesmo. PIG quer dizer Partido da Imprensa Golpista. Esse termo, Partido da Imprensa Golpista, ele foi cunhado pelo deputado Fernando Ferro do PT. Foi ele que inventou esse termo, PIG, Partido da Imprensa Golpista, para descrever o que estava acontecendo no Brasil, lá no início do século XXI, tá? Quando coincidiu com o aumento, com o início dos governos populares no Brasil. Foi quando o povo organizado conseguiu eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela primeira vez. E aí, não demorou muito, os veículos de comunicação, que são os veículos de comunicação das classes dominantes, capitalistas, fascistas, começaram uma campanha, né, unida de calúnia, difamação, injúria, de mentiras contra o governo popular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E isso, como vocês já podem perceber, se mantém até os dias de hoje, tá? Mas é importante a gente lembrar que, apesar de ter sido inventado pelo deputado Fernando Ferro do PT, esse termo, PIG, ele se popularizou com o jornalista Paulo Henrique Amorim, né? O Paulo Henrique Amorim, ele tinha um canal no YouTube, né? Um canal chamado TV Afiada, né? Antes ele tinha um blog onde ele pegava e postava ali os seus artigos, onde ele analisava esse comportamento da imprensa, né? Imprensa brasileira, mas também a imprensa mundial se comporta da mesma forma, tá? É importante a gente lembrar que os veículos de comunicação de um país capitalista são os veículos de comunicação que propagam a ideologia das classes dominantes, que no nosso caso é a burguesia capitalista fascista, né, que controla, que detém o poder no Brasil, né? Se você quiser saber mais sobre as classes sociais do Brasil, né, que é dividida basicamente em duas classes fundamentais, é a burguesia capitalista, que é a classe dominante, e o proletariado, que é a classe dominada, ou seja, todo o resto. Mais de 99% da população faz parte do proletariado. Tá? Então, é importante entender que o Partido da Imprensa Golpista é o partido dos veículos de comunicação, dos veículos de divulgação da ideologia capitalista fascista. Então, dito isso, né, lembrando, né, a autoria do Fernando Ferro do PT, que é o cara que criou o termo, né, criou essa expressão Partido da Imprensa Golpista, e que ela foi popularizada pelo jornalista Paulo Henrique Amorim, jornalista que infelizmente já faleceu, né? Então, assim, mas foi ele que popularizou o termo, né, a expressão, né, Partido da Imprensa Golpista. Tá? Por que eu disse que lá na sua origem ela começou de um jeito e hoje ela já está começando a assumir outras formas, outros formatos? É porque a realidade materialista dos fatos, que todo mundo pode observar nas mesmas condições, né? Ele está sempre em movimento. A realidade muda o tempo todo. Ela não é estática, ela não é parada. Então, lá atrás, né, vamos colocar para a gente fazer um corte aqui, né, histórico, vamos usar o início do século XXI para você entender o Partido da Imprensa Golpista. Ele sempre foi assim, tá? Lá atrás, na época de Getúlio Vargas, né, o Partido da Imprensa Golpista, ele atuava ao ponto de levar o Vargas ao suicídio, né, para você ter uma ideia. E sempre o Partido da Imprensa Golpista, ele atua, né, propagando a ideologia da classe dominante brasileira, mas ela também propaga a ideologia das classes dominantes capitalistas fascistas mundiais, né? Da Europa, aqui de todo o ocidente atlanticista, né? É isso que é o papel dela. Então, o Partido da Imprensa Golpista brasileira, né, via de regra, ele atua no sentido de propagar a ideologia
da classe dominante dos Estados Unidos e da Europa, né? Aquela ideologia eurocêntrica, né? Eurocêntrica e fascista, diga-se de passagem. Só que lá na sua origem, vamos colocar um corte aqui, no início dos anos 2000, né? No início do século 21, né? Para a gente entender melhor essa dinâmica toda. Lá no início, quando foi cunhado esse termo, Partido da Imprensa Golpista, vamos colocar assim que seria o Partido da Imprensa Golpista 1.0. Na sua origem ali, né, nessa linha de corte que a gente está colocando, o Partido da Imprensa Golpista ele era basicamente composto de grandes jornais, grandes redes de TV aberta, grandes redes de rádio, né, que pegavam e transmitiam grandes redes de revistas, né? Na época, para você ter ideia, ainda tinha jornal de papel, revista de papel, isso era muito popular. Hoje isso acabou, hoje é o ano de 2026, né? Você não tem mais, né, aquele fenômeno chamado banca de revistas, né? Isso morreu, né? Jornal em papel, né, são pouquíssimos que ainda fazem esse formato, né? A maioria está na internet, né? Então, lá no início, quando a gente começou os enfrentamentos contra esta organização criminosa chamada de Partido da Imprensa Golpista, né, que eu estou chamando de PIG 1.0, ele era basicamente composto de jornais ainda de papel, revistas de papel, redes de rádio e redes de televisão. Televisão aberta, televisão por assinatura, né? Essa era a configuração básica do Partido da Imprensa Golpista. Na época, né, a internet no Brasil ela começou em 1995. Né? Então, assim, era muito incipiente, tinha só 5 anos de internet no Brasil, em que você tinha alguns blogs, alguns sites, né, algumas rádios que ensaiavam ir para a internet, essa coisa toda. Então, fundamentalmente, eram os grandes jornais, as grandes redes de revistas, as grandes rádios e as grandes redes de TV aberta e por assinatura. Esse era o Partido da Imprensa Golpista original. Sempre propagando a ideologia das classes dominantes, ou seja, a ideologia da burguesia capitalista. Se você quiser entender mais sobre as classes sociais, eu recomendo que você veja, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link que vai te levar para você entender um outro vídeo que eu fiz explicando o que são as classes sociais no Brasil. Aí lá eu coloco o gráfico, digo direitinho, eu dou uma esmiuçada, uma detalhada em cada item, em cada parte, né, das classes sociais no Brasil, o que elas são, como elas funcionam, tá? Então você vai poder se aprofundar nesse assunto lá. E para entender por que o Partido da Imprensa Golpista é o veículo de comunicação das classes dominantes. As opiniões que eles expressavam lá no passado e que expressam hoje ainda, são as opiniões das classes dominantes. É a ideologia das classes dominantes. São os valores das classes dominantes. Então, eles nunca vão reconhecer nenhum valor do povo brasileiro. É sempre os valores dos ricaços, dos banqueiros corruptos, desses banqueiros ladrões, dos grandes industriais que são especializados e dos grandes, dos grandes latifundiários especializados em escravizar o povo brasileiro até hoje. Tá, então, voltando aqui para a nossa questão, né, essa primeira fase do Partido da Imprensa Golpista, o PIG 1.0, ele se conformava dessa forma que eu expliquei aqui até agora. Só que com o passar do tempo, a realidade foi mudando, né? E já em 2010, no ano de 2010, né, com o governo do presidente Lula indo a todo vapor, um maior sucesso, né? Para você ter ideia, nesse período que vai de 2002 até 2010 ali, que é o primeiro e o segundo governo do presidente do povo brasileiro, o presidente Lula, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse Partido da Imprensa Golpista, ele soltava mentiras de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele se especializou em divulgar fake news e mentira. Foi um embrião de todo esse processo de falseamento da realidade que nós temos hoje, onde qualquer idiota, né, com um nível intelectual da 5ª série, né, com um nível intelectual de uma IA,
né, que não é nem inteligente nem artificial, né, ela só processa a informação com muita rapidez, né, começou a se achar no direito de espalhar mentiras a torto e a direito, né? Então, nessa primeira década que coincidiu com o primeiro e o segundo governo do presidente Lula, o partido da imprensa golpista, em nome das classes dominantes, claro, né, sem reconhecer isso, mas era isso que eles faziam, né? Eles fizeram várias campanhas de mentira, calúnia, difamação, injúria contra aquelas pessoas que tinham uma opinião progressista, uma opinião que se baseava na democracia do povo brasileiro e na ciência, né? Eles faziam uma campanha de difamação, injúria, de mentiras, inventavam mentiras e saíam divulgando, né? Por exemplo, eu vou registrar para vocês aqui um movimento que aconteceu logo no início do século XXI, que coincidiu com o início do governo Lula. Já no segundo ano do governo Lula, eles inventaram um movimento chamado Cansei. Tipo assim, não deu nem 2 anos de governo Lula, eles já cansaram, já estavam cansados de ver a qualidade de vida do povo brasileiro melhorar, né? Lá o Lula estava superando a tal da herança maldita que ele havia recebido, né, do presidente das classes dominantes, o Fernando Henrique Cardoso, né? E aí veio outros, né? Depois inventaram a campanha de calúnia, difamação, mentiras e injúria, né, que eles mesmos chamavam de mensalão. Inventaram um troço lá chamado mensalão, que não tinha prova nenhuma contra ninguém, mas aquela campanha de calúnia, difamação e injúria levou a vários processos, né, falsos, né, várias ações, né, de lawfare, ou seja, onde você usa a lei, né, com base em provas muito frágeis, né, com base em falsas acusações, né, e chegaram a condenar muita gente que depois foi descondenada porque chegaram à conclusão e provaram que né, que não existiam provas sobre aquilo. Então, primeiro foi aquele movimento, né, daquela classe média parasita, daquela classe média inútil, né, e das classes dominantes, que elas são boas serviçais, das classes dominantes, né, ela lançou a campanha do cansei não colou. Lançou a campanha de calúnia, difamação, de fake news, né, como é que é? Aquela campanha do mensalão, também baseada em mentiras, não deu em nada, né, condenou algumas pessoas que depois foram absolvidas, né. Depois, como não tinha jeito, né, o Lula, eles entraram em desespero total quando viram que o Lula conseguiu eleger um sucessor, que era a presidenta Dilma, né? Ele conseguiu eleger democraticamente a presidenta Dilma e depois conseguiu reeleger democraticamente a presidenta Dilma em 2014, se eu não me engano, né? O que levou depois a uma campanha que levou a um golpe de Estado contra a presidenta Dilma em 2016. Mas as campanhas que o PIG foi preparando, articulando, aquelas mentiras que vão sendo espalhadas, aquelas pequenas intrigas que vão sendo provocadas na sociedade, ou seja, eles partem do princípio de que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Ou seja, esse era o lema dos nazistas da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Esse era o lema, esse ainda é o lema dos fascistas, né? Então, lembra, veio aquela campanha lá de trás, já o PIG coordenando, o PIG 1.0, depois o PIG 2.0, né? A campanha do cansei, do mensalão, do petrolão, e depois veio a Lava Jato, né? A Lava Jato que, sobre falsas acusações, nenhuma prova, né? Acabou levando o presidente Lula à prisão, né? Então, assim, mas isso aí foi desmentido logo em seguida, né? Quando houveram os vazamentos da Vaza Jato, que mostrou que o juiz corrupto, Sérgio Moro, que o procurador, né, Deltan Dallagnol, eles combinavam, né, a falsificação de provas e combinavam, né, a forma de você poder acusar o presidente Lula de crimes que ele não cometeu. E no final das contas, o Lula foi absolvido de tudo. Foi absolvido de todas as acusações e o povo brasileiro se rebelou novamente e o elegeu presidente da República para tirar um louco fascista
criminoso que hoje está preso lá na Papuda, né? Aí o presidente Lula está aí até hoje. Então, repararam que a essência do partido da imprensa golpista, né? Que hoje a gente pode até chamar de partido da imprensa e da internet golpista, né? É inventar notícias falsas, inventar mentiras, calúnias, difamações, injúria contra as pessoas progressistas do Brasil, contra cientistas, contra militantes de esquerda, contra pessoas que defendem a democracia do povo brasileiro e a ciência, né? Então, nesse processo, o partido da imprensa golpista, ele assumiu uma outra forma, né? O que a gente poderia chamar na época, né, de 2010 mais ou menos, do partido, né, da imprensa golpista 2.0, vamos colocar assim, né? Era o PIG elevado ao quadrado, né? O partido da imprensa e da internet golpista, muito influenciado na época, né, por todos aqueles, né, que já participavam desse complexo golpista, né, que eram os jornais, os sites, né, as rádios, as TVs abertas e por assinatura, e agora acrescentado também, além de todos esses elementos, né, do partido da imprensa golpista tradicional, eles foram somados a essa rede, né, para espalhar mentiras e notícias falsas. Eles englobaram ali as redes sociais na internet, né, porque foi um período ali por 2010, 2011 mais ou menos, né, em que as redes sociais deixaram de ser aquelas redes bonitinhas, onde as pessoas iam se encontrar, onde você ia rever, recontactar antigas amigas, amigos, né, e ela passou a ser monetizada. A partir do momento que as redes sociais, que hoje nós chamamos de Big Techs, né, as grandes Big Techs, a partir do momento ali por volta de 2010 aproximadamente, elas passaram a monetizar, ou seja, se você paga, você tem um maior alcance das suas ideias, verdadeiras ou não, né? Então isso aí é o que eu classifico como o PIG 2.0. Tá? O tempo passou, deram um golpe na presidenta Dilma, a gente reelegeu o Lula e chegamos onde nós estamos hoje, 2026. Né? Em 2026, eu não posso mais analisar o partido da imprensa golpista da mesma forma que eu analisava lá atrás, no ano de 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Eu não posso mais analisar o PIG da mesma forma que eu analisava naquela época. Essa é a grande sacada que eu quero discutir com vocês aqui agora. Porque agora o partido da imprensa golpista, ele assumiu um novo formato. O tempo passou, né? Mais de 20 anos se passaram, a tecnologia evoluiu e fazendo uso dessa tecnologia que evoluiu, ela transformou o próprio partido da imprensa golpista, né? O próprio partido da imprensa e da internet golpista em algo novo, em algo diferente. Por quê? Eu digo que hoje nós temos que tratar o partido da imprensa golpista em um outro patamar. Né? Vamos chamar então esse outro patamar de partido da imprensa e da internet golpista 3.0. Por que eu estou trazendo essa nova etapa do partido da imprensa golpista? Porque da mesma forma que ele funcionava historicamente, originalmente, né, ele ainda continua contando com jornais, né, só que agora majoritariamente os jornais estão na internet, né, estão popularizados e disseminados na internet. Então blogs, sites, portais de notícia, está tudo na internet, está tudo nas redes sociais que estão sendo monetizadas, ou seja, ela alcança mais pessoas se você pagar mais, ou seja, se você tiver mais dinheiro, é a essência do capitalismo, né? Você fala e você chega a mais pessoas, ok? Então, esse partido da imprensa golpista 3.0 agora, o que ele tem de novo, além de tudo isso que a gente já discutiu até agora? Né? Redes sociais, né? Tá na internet de forma geral, né? As redes de TV aberta por assinatura estão aí disseminadas. Agora surgiu um fator novo, nós temos as redes de vídeo de streaming, né? Ou seja,
nós temos Netflix, nós temos a Amazon Prime, nós temos Apple TV, nós temos HBO, nós temos várias plataformas de streaming que também fazem parte desse novo conglomerado, né, do partido da imprensa e da internet golpista 3.0. Só que agora surgiu ainda algo mais, surgiu agora, no último ano para cá, né, algo que é mais transformador do que tudo que havia acontecido antes, né? O pessoal da internet, né, da informática, né, iniciou uma nova tendência agora que já há muito tempo é chamada de inteligência artificial, né? Então, essas plataformas, né, esses algoritmos de inteligência artificial, né, o que está acontecendo? São software. O que é uma inteligência artificial, né, somada a tudo isso que havia antes? Elas são softwares, são programas, né, que hoje em dia o pessoal gosta de chamar de algoritmos, né, mas são programas, né, super, né, capacitados a fazer pesquisa em grandes massas de dados, né, capaz de processar muita informação, né, e além de ter acesso, né, e conseguir organizar muita informação, eles conseguem criar imagens. Ou seja, hoje em dia, essa IA, né, inteligência artificial, que eu gosto carinhosamente de chamar de PIA, porque não é inteligente nem é artificial, né? Chamar isso de inteligência artificial é uma piada de mau gosto, né? Ela é no máximo uma pseudo-inteligência artificial, né? Uma pseudo-inteligência artificial. Por quê? Porque não existe inteligência artificial. Primeiro porque ela não é inteligente, porque a inteligência, né, segundo o neurologista Miguel Nicoleles, e eu concordo com ele, a inteligência ela é uma propriedade dos seres vivos, né? E ela também não é artificial porque ela tem que ficar o tempo todo sendo corrigida, sendo ajeitada, sendo reprogramada, sendo programada, entendeu? Para fazer com que ela dê os resultados que ela dá. O que é chamado hoje de inteligência artificial é um avanço incrível na área da informática e do processamento de dados, de informações, né? Ela dá condições da gente acessar e organizar dados, né, dados massivos, né, quantidades gigantescas de dados, de uma forma muito ágil, muito útil, né, e muito necessária para o trabalho, né, hoje em dia, né, no ano de 2026, e eu tenho certeza que de agora para frente. Ok, só que eu chamo isso de pseudo-inteligência artificial, porque de inteligente ela não tem nada, artificial ela não tem nada, mas realmente ela consegue fazer um bom trabalho ao nosso serviço. Trabalho limitado, mas ela consegue fazer um bom trabalho. Só que é aí que começam os nossos problemas. Agora, no ano de 2026, começou a surgir uma tendência muito perigosa. Por exemplo, essa pseudo-inteligência artificial, né, que todo mundo está comemorando aí, ela tem a capacidade, por exemplo, de criar imagens que não existem. Então, ela pode pegar uma imagem do presidente Lula, né, e colocar lá uma fotografia do presidente Lula extremamente realista, que quem não prestar atenção com cuidado acha que a foto é verdade, né? Acha que ele pode fazer uma foto comprometedora do presidente Lula ou de qualquer uma pessoa, tá? Pode ser qualquer pessoa, e espalhar na internet como se você fosse um bandido perigoso. E muita gente vai acabar acreditando, muita gente que não tem, né? Como é que fala? Muita gente que ainda tem uma mentalidade de nível de quinta série, né? Me perdoem os alunos que estão na quinta série agora, tá? Não estamos falando de vocês, estamos falando de gente que não saiu da quinta série intelectualmente, né? E acreditam em tudo que vem na internet, acreditam em tudo que ouvem na internet. Então, esse mau uso disso que chamam de inteligência artificial, e que eu carinhosamente, né, chamo de pseudo-inteligência artificial, né, uma PIA, né, vamos chamar assim de PIA, né, eu coloco como algo que preocupante, porque isso que a gente chama de inteligência artificial, as mais, né, potentes atualmente, conseguem fazer vídeos detalhados,
falsos sobre qualquer um, com a imagem de qualquer um, e inclusive replicando a voz, o timbre da voz da pessoa. Então hoje em dia você pode se deparar na internet com um vídeo, né? Vamos pegar assim, com o presidente Lula falando coisas que ele nunca falou. Você pode fazer um vídeo, né? Um vídeo meu falando coisas que eu nunca falei, fazendo coisas que eu nunca fiz, mas o nível de detalhamento, o nível de precisão da imagem, do som, né, conseguem imitar a imagem da pessoa e o som da pessoa com tanto detalhe, com tanta precisão, que uma pessoa que passe o olho rapidamente naquilo, ele vai achar que aquilo é verdade. Tá? Então, esse fator, querendo ou não, ele é revolucionário no tocante, no sentido da comunicação que estamos fazendo hoje em dia. Então, imagina só, né, se o partido da imprensa golpista, antigamente, com aqueles meios limitados, né, de jornal, de televisão aberta, televisão antiga, né, por assinatura, e a TV moderna agora, o que eles não poderão fazer para falsificar informações, imagens, sons, né, falsificar vídeos sobre qualquer um. Hoje em dia, por exemplo, você pode pegar um políticozinho oportunista de uma cidadezinha do interior de 30 mil habitantes, o cara vai lá, se ele quiser provocar o linchamento de alguém, ele vai numa pseudo-inteligência artificial desse, né, com um pouco de dinheiro, né, ele vai lá e produz um vídeo extremamente detalhado, extremamente preciso, mas falso. E começa um processo de difamação, calúnia e injúria naquela localidade. Isso pode levar ao linchamento de uma pessoa, né? E o que a gente está percebendo hoje é que, como vocês já devem estar acompanhando, né, toda essa quadrilha, né, que foi presa, né, que até o chefe dessa quadrilha, né, o Bolsonaro, está lá na Papuda, né, que tentou dar um golpe de Estado com base nessas notícias falsas, né, só que foi debelado pelas forças democráticas do Brasil e foi impedido. O seu golpe de Estado fracassou. E pela primeira vez na história do Brasil, generais, coronéis foram condenados com base em provas materiais, né, que todo mundo podia ir lá e checar se fosse necessário, e com base nessas provas eles foram julgados, foram justamente julgados, foram condenados e hoje estão presos, né? Foram presos, inclusive o chefe dessa quadrilha, o Bolsonaro, ele está lá na Papuda, tem até um vídeo dele falando, né, que ele ia para a Papuda lá. Então assim, a questão toda ali é essa, né? Hoje em dia, toda essa direita fascista, capitalista, que se opõe às forças progressistas do povo brasileiro, que se opõe ao presidente Lula e que já estão aí nos últimos, Já estão aí quase nos últimos 10 anos, numa campanha de difamação, de espalhamento de fake news, né, de forma ininterrupta. E agora eles estão voltando com o apoio daquele doido varrido, né, o Donald Trump, aquele fascista, aquele capitalista fascista, aquele pirata, ladrão de navio, né, que já roubou não sei quantos navios de petróleo que o povo da Venezuela tinha vendido, né, e para piorar, ele ainda foi lá, esse bandido, esse pirata, esse pedófilo, está envolvido em vários escândalos de pedofilia lá nos Estados Unidos. Ele é seguido por essa turma bolsonarista, ele é seguido por essa turma do partido da imprensa e da internet golpista 3.0 de hoje, do ano de 2026. E de agora para frente a tendência é essa, né? E vão surgir novas tecnologias aí também que vão ajudar nesse processo. Então assim, essa quadrilha bolsonarista, né, que o seu chefe está na prisão, está lá na Papuda, está preso, ele é um detento condenado, justamente condenado com provas, né? Essa turma agora deu para seguir esse doido varrido do Donald Trump e deixou claro que esse pessoal da direita fascista capitalista, esse pessoal não parece que é brasileiro não.
eles assumem uma postura de traidores da pátria, né? Já defenderam várias vezes que essa nação terrorista, os Estados Unidos da América, até bombardeassem o Brasil, né? Ah, vem cá invadir o Brasil. Tem até um deputado lá, um tal de Chupetinha. Esse Chupetinha estava até fazendo uma passeata agora, caiu um raio lá na cabeça deles lá, machucou muita gente, infelizmente, né? Mas parece que o santo deles não era muito forte não, porque eles desagradaram. O Tupã, né? Tupã foi lá e bum, jogou um trovão, um raio lá e botou todo mundo para correr. E olha que tragédia que foi, né? Mas não tem Deus nenhum, não tem santo nenhum, né? Não tem nada de Tupã, isso aí é só uma questão da cosmologia religiosa do povo brasileiro. Ali eles foram burros mesmo, eles foram fazer uma passeata num local que era campo aberto, no meio de uma tempestade com muito vento, com muita, né, acumulação de possibilidade de você ter raios ali. O que aconteceu foi isso, né? Bateu um raio ali, pô, vamos torcer para ninguém ter morrido, né? Agora, quem foi que organizou essa loucura de fazer passeata no meio de uma tempestade de ventos e raios? O tal do Chupetinha lá, que esse cara devia ser responsabilizado e preso por isso, né? Então, assim, a princípio a gente está vendo que a insanidade, né, continua tomando conta dessas pessoas, né? Essas pessoas que são, na verdade, pelas opiniões que eles emitem, são traidores da pátria. São traidores da pátria, que batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. Olha que loucura, os Estados Unidos que foi lá e sequestrou o presidente democraticamente eleito, reeleito e reeleito novamente na Venezuela. Ou seja, o povo venezuelano foi lá, elegeu a primeira vez, reelegeu a segunda vez, reelegeu pela terceira vez democraticamente num processo eleitoral que é mais seguro que o processo eleitoral brasileiro, né? E vai lá um terrorista, Donald Trump, e sequestra o presidente de um país que foi eleito democraticamente. Olha que loucura, olha que insanidade, olha que ponto nós chegamos, né? E ainda aí entra o partido da imprensa golpista, né? O partido da imprensa e da internet golpista 3.0, ele entra exatamente aí. Quando eles falam do presidente Nicolás Maduro, eles falam, não, eles não falam presidente democraticamente eleito, né? Nicolás Maduro. Eles falam ditador Nicolás Maduro. Olha que absurdo. Ou seja, eles pegam a realidade e torcem ela para ela se encaixar no discurso mentiroso que o partido da imprensa golpista, né, 3.0 está emplacando nos dias de hoje. Então é importante a gente prestar atenção nisso, porque a imprensa golpista, né, ou seja, o PIG 3.0, ele não está aí para brincadeira, ele vai continuar espalhando mentiras, vai continuar falsificando notícias, e agora tem esse acessório, né, tem essa ajuda dessa pseudo-inteligência artificial que consegue fazer vídeos, né, consegue fazer áudios e imagens extremamente realistas que vão dar, né, uma certa, entre aspas, credibilidade a essas notícias falsas. Então agora a notícia falsa vai vir acompanhada de vídeos falsos, áudios falsos e imagens falsas, né? E tudo isso somado ao fato de que esse aparelhinho que você está usando agora para ver esse vídeo, ele ao tempo todo, né? Um smartphone, ele está ouvindo o que você está fazendo, ele está monitorando o que você está assistindo, o que você está vendo, o que você está lendo pelo smartphone. Ele sabe de todos os seus gostos. Se você deixar o seu smartphone no cantinho ali, desligado, ele continua ouvindo a conversa que você está tendo com os seus familiares ao redor dele. Tá? Então, assim, é algo muito preocupante, porque todas essas informações agora vão ser processadas, vão ser analisadas por essa pseudo-inteligência artificial, né? Só que ela consegue fazer isso de forma eficiente, tá? Apesar dela ser uma
uma falsa inteligência artificial, porque não é inteligente, apesar dela ser uma pseudo-inteligência artificial, ela consegue fazer o processamento das informações que ela está coletando de forma muito eficiente. E ela vai saber exatamente o que você está pensando. Ela vai atuar para manipular os seus ódios, ela vai manipular os seus gostos, e aí ela vai tentar fazer o seu comportamento se adequar à vontade da ideologia das classes dominantes. Ou seja, ele vai usar todas as informações que ele pode coletar de você e que ele está coletando de você agora para te manipular e fazer você agir da forma como as classes dominantes da burguesia capitalista fascista quer que você se comporte, para que você continue a ser um bom escravo assalariado no sistema capitalista. Entenderam? Então, assim, é importante você saber disso. Tá? Que hoje o partido da imprensa e da internet golpista 3.0, ele vai contar com todos esses recursos para te manipular. Até mesmo a hora certa para ele jogar informação para você, né? A hora que você estiver mais predisposto a aceitar aquela informação, ele vai saber usar para poder te manipular. Então, para você pegar e conseguir se livrar disso, para você conseguir se salvar disso, você tem que ter um pensamento crítico muito atento, tá? Você tem que prestar bastante atenção, não acredite em tudo que apresentam para você como verdade. Você tem que ter uma pequena pitada de ceticismo para ajudar você a pensar cientificamente. E assim você conseguir, né, contribuir mais para a gente, né, construir e desenvolver a democracia do povo brasileiro. Não essa democracia da burguesia capitalista aí, que você elege prefeitinho fascista comprando voto. O cara vai lá com dinheiro do crime organizado, né, e compra voto. A pessoa está passando fome, está passando dificuldade, ele vai lá e enrola aquelas pessoas lá e compra voto. No sistema capitalista, hoje em dia, só se elege quem tem dinheiro para comprar voto. Ah, mas é a justiça eleitoral, Ricardo? Como é que, né, a justiça eleitoral não faz? A justiça eleitoral tá assim, ó, ela não vê nada. Né? Ainda mais agora que o cara que vai presidir o Tribunal Federal Eleitoral é o terrivelmente evangélico lá. Então, né? Já viu, né? Já viu aonde tudo isso pode dar. Então, assim, é importante a gente prestar atenção agora que o novo PIG, o PIG 3.0, vai vir com tudo. Né? Chegar ao ponto de chamar um presidente democraticamente eleito, reeleito novamente, num país que tem eleição quase todo ano, né, de ditador. O ditador Nicolás Maduro. Quem chegar para você e falar que Nicolás Maduro é um ditador, essa pessoa é um babaca, é um mentiroso, é uma pessoa desonesta. Risca essa pessoa da sua vida. Risca ela da sua vida da mesma forma que você vai riscar o PIG 3.0 da sua vida, tá bom? Então, assim, cuidado com as informações que você recebe, desconfia de tudo, tá? Na internet você não pode confiar em absolutamente nada hoje em dia. Você tem que ter nem que seja uma pitada de ceticismo, né? Nem que seja uma tonelada de pensamento crítico, né? Você tem que prestar atenção na informação que está chegando a você e desconfiar. Desconfie de conceitos que vêm em séries, em filmes, entendeu? Uma frase solta querendo dizer isso, aquilo. Né? Eu estava vendo uma série ali que o cara chegava lá e falava, não, porque isso não está de acordo, eu sou um pensador pós-moderno e eu sou avançado por causa disso. Aí o cara vai lá e passa, né? Como se o pensamento pós-moderno fosse algo que está além da modernidade. Na verdade, a corrente filosófica e intelectual do pós-modernismo é um lixo que tenta justificar essa mentira toda que chega até você hoje em dia. Então o cara falou que é pós-moderno, pode jogar na lata do lixo, exatamente isso que eu estou te falando. Ah, eu sou um pós-moderno identitário, joga no lixo, a não ser que esse identitarismo aí, né, esteja lutando, né, de acordo com as lutas de classe, de acordo com uma postura mais, né, materialista, dialética e histórica da realidade. Tem que levar em consideração as lutas de classe para você ser identitário. Senão não faz o menor sentido.
você só ser identitário e renegar as classes sociais, a luta de classes sociais, você é um idiota. E tem muita série, muito filme aí propagando essas idiotices. Tá? Então, muito cuidado com os conceitos, né, as ideologias que você recebe, né, em séries, filmes, TV, sites, né, redes sociais, principalmente rede social. Tá? Se você pudesse jogar isso no lixo, né, porque também elas já estão morrendo. Né? A gente já está numa fase que vai vir coisa diferente aí mais para frente. Né? Mas tem que tomar cuidado, porque no sistema capitalista tudo é para manipular você. Então, é isso aí, tá, gente? Muita atenção com todos os meios de comunicação do sistema capitalista, porque eles vêm só para divulgar a ideologia das classes dominantes, capitalistas, fascistas, e para te manipular. O objetivo deles é te manipular e colocar parasitas no governo, né, em eleições, né, falsamente democráticas, né, porque se baseiam na compra de votos, quem tem mais dinheiro ganha. Isso não é democracia. O nome disso é um regime eleitoral que se baseia no dinheiro para eleger as pessoas. Esse regime eleitoral tem um nome, não é democracia. O nome dele é plutocracia, né? É a eleição baseada no dinheiro. Vocês acham que o Brasil é algo diferente disso? Que os Estados Unidos, que toda a Europa fascista é diferente disso? Então, assim, lá também eles têm o mesmo processo. Né? Eles têm essa frente, né, que é o partido da imprensa e da internet golpista, que serve aos interesses das classes dominantes de cada país capitalista do mundo. Então, aqui no Brasil, nós temos que ficar muito atento, porque o partido da imprensa golpista 3.0 vai vir com tudo para cima do povo brasileiro, tá, gente? Presta atenção, eu dei o exemplo do Maduro, mas dá uma olhadinha no comportamento do pedófilo Donald Trump, né, do ditador, do terrorista, que vai acabar criando uma guerra civil lá nos Estados Unidos, né, o Donald Trump. Então, assim, vamos prestar muita atenção aqui no Brasil, porque os fenômenos sociais que surgem lá nos Estados Unidos, esses doidos varridos, essa organização criminosa chamada bolsonarismo, que nada mais é do que um movimento fascista, né, eles estão importando essa loucura dos Estados Unidos para cá. Você lembra, há pouco tempo atrás, aqui nunca teve isso, eles estavam botando filhos de policiais militares, né, atacando escolas, atacando universidade. Aqui no Espírito Santo mesmo, lá em Linhares, um filho de um policial entrou numa escola e matou um monte de gente lá por nada, por nada. Ele só entrou e achou que aquilo era do mal e a escola agora é do mal no capitalismo. Universidade, que faz as pessoas pensarem racionalmente, é do mal. Só pode religião. Não, religião pode aqui, né? Ou seja, você fazer as pessoas ficarem burras, pode. Né? Agora, entrar na escola matando gente que está estudando, né? Isso aí é um novo para eles. Agora, tudo isso eles importaram lá dos Estados Unidos. Isso não é natural do Brasil. Então, muita atenção, tá? Com essas tendências que vão surgir agora de linchamentos coletivos da sociedade, baseados em informações falsas divulgadas pelo partido da imprensa e da internet golpista. Então é isso aí, gente. Né? O que a ideia, a informação que eu queria passar para vocês agora era essa. O partido da imprensa golpista voltou e voltou numa nova versão, né? A sua versão 3.0. Onde eles vão usar vídeos de inteligência artificial, áudio, imagens, informações falsas para poder enganar, manipular, né, e até destruir sociedades que não se submeterem a isso. Então, o que nós temos que fazer para, né, se vacinar contra isso? Nós temos que pegar e nos organizar, nos manter informados, né, saber que não dá para discutir um textinho de pseudo-inteligência artificial que escreve em comentários de vídeo, que posta, né, comentários em redes sociais. Você pode reparar, aquele comentário meio estranho, mal escrito, sem nenhuma lógica que aparece na sua rede social, pode ver que aquilo ali não é feito por uma pessoa, não. Aquilo ali é um bot,
né? É uma pseudo-inteligência artificial que tentou escrever qualquer coisa ali para desviar você do seu raciocínio inicial, para desviar você do que você estava tentando fazer corretamente e inicialmente. Então, uma boa dica é: selecione bem o seu grupo social que você quer participar, que você quer conviver, e forme uma bolha ali para você poder, né, minimamente conseguir trocar uma ideia, e forme essas pessoas. Né? Claro que se você está tentando divulgar ideias, quanto maior a bolha, melhor. Agora, cuidado com esse negócio de eu tenho que discutir com todo mundo, vão te fazer de bobo. Tá? E essa é a missão principal do partido da imprensa e da internet golpista, né? Do PIG 3.0. Né? É ficar te enrolando, é fazer você perder tempo com notícia inútil, fazer você perder tempo com informação falsa, para que quando você chegar lá na eleição, você pegue e vote errado e reforce o poder das classes dominantes capitalistas fascistas no Brasil. Tá? Então, assim, muito cuidado com esse bando de doido varrido, com essa organização criminosa, tá? Chamado Partido da Imprensa Golpista 3.0, essa organização criminosa chamado bolsonarismo. Não, eu sou Bolsonaro, eu sou de direita, eu sou de extrema... Quem falar que é da direita ou da extrema direita é membro de uma organização criminosa. Olha esse Banco Master aí que estourou o escândalo aí agora, que o Lula foi lá e arrebentou com ele. Agora, por que o Lula arrebentou com ele? Isso aí é banco que foi criado, né, que foi fortalecido, foi desenvolvido no governo daquela organização criminosa do Jair Bolsonaro, que ele liderava, e que depois ele tentou dar um golpe liderando ela, e hoje ele está lá na papuda. Esse Banco Master aí, ele é um banco de uma organização criminosa, está ligado a outras organizações criminosas, igrejas lavando dinheiro do crime organizado. Tá? Igreja, apareceu uma tal da igreja aí da Lagoinha lá, que parece que está envolvida nisso tudo aí também. E estava ligado a outro banco lá, uma outra instituição financeira, do mercado financeiro, né? Também envolvida com um crime organizado, que estava envolvido com empresas que estão sonegando mais de 50 bilhões, empresas que eram do Estado brasileiro, da Petrobras, do Estado, do povo brasileiro, foi privatizada e hoje virou empresa do crime organizado. Então, está claro agora o que é aquela campanha a favor da privatização que o Partido da Imprensa Golpista fazia, né? Dos anos 90 para cá. Era para entregar o patrimônio nacional na mão do crime organizado nacional e do crime organizado internacional. Então, era isso, tá, gente? Quero trazer para vocês, tá, que o Partido da Imprensa Golpista 3.0 voltou, né, e agora ele não pode mais ser tratado só como um partido da imprensa golpista, é o partido da imprensa e da internet golpista, que envolve todas essas tecnologias da internet, e que agora vão atacar o povo brasileiro para ver se, em última instância, o objetivo maior deles é trazer o caos para o Brasil, a desagregação social e a destruição do Brasil enquanto nação. Então, os traidores da pátria, na próxima eleição, vão estar contra o Lula. Os defensores da soberania nacional, os defensores do Brasil, os verdadeiros defensores da pátria do Brasil, vão estar apoiando o presidente Lula. Porque essa gente aí que diz que é bolsonarista, que é da direita, né, e não sei o que lá, que é da extrema direita, isso aí são sabotadores da pátria, são inimigos do Brasil que atuam e vão atuar para destruir o nosso país. Ok, gente? Pensa um pouquinho nisso aí, preste atenção agora, desconfie de tudo que o Partido da Imprensa e da Internet Golpista apresentar para você, né? Faça um pensamento crítico, né, a respeito de todas as informações que você receber, e aí você vai começar a compreender o mundo de uma outra forma, você vai começar a compreender o mundo como ele é, não como contaram de forma mentirosa para você, ok? Então é isso, um grande abraço e até a próxima discussão.